Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. A procura de cuidadores. Prefeitura do Rio quer ver mais áreas verdes da cidade adotadas por empresas ou moradores. Qualquer pedacinho, né? Qualquer parte perto da sua casa, perto do seu trabalho, no trajeto, enfim, uma associação que você tenha, um clube, sabe aquele grupo de amigos que frequenta aquele lugar? Então se unam para ajudar a gente a cuidar. Cresce o número de brasileiros que realizam trabalho voluntário. E o programa Jovem Alerta tenta capacitar estudantes para o mercado de trabalho. Eles são jovens muito interessados, tá? Eles vêm para cá, para essa capacitação, realmente desejando conseguirem entrar no mercado de trabalho. Não saia daí, a gente volta já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre o programa Adote Rio da Prefeitura. Atualmente, cerca de 250 parques, praças e monumentos são cuidados por empresas ou moradores da cidade. A Prefeitura quer aumentar esse número e lançou uma plataforma digital para atrair interessados em adotar áreas públicas da cidade. Imagina ter um lugar como este para chamar de seu. Mas para isso é preciso cuidar. Este é o objetivo do programa Adote Rio. Desde o início de outubro, o site da Prefeitura disponibiliza as informações e as instruções para que empresas e pessoas físicas adotem praças, áreas de lazer, esculturas e até chafarizes. Dependendo da área que ela adota, são coisas básicas, é aquela coisa assim do como cuida da sua casa, né? Você tem que limpar, você tem que varrer, né? Se vai precisar de uma pinturinha, você vai pintar. É a manutenção básica, não é nada absurdo. Teve um período onde a exigência era maior no passado, né? A gente está suavizando as coisas, porque assim, o bom é inimigo do ótimo, né? Então a gente está querendo a parceria para manter as coisas de uma forma bem gostosa para as pessoas voltarem a frequentar as áreas públicas. Desde janeiro de 2018, o Instituto de Eventos Ambientais cuida do Parque Recanto do Trovador, um antigo jardim zoológico. Alexandre se orgulha de ter transformado o lugar histórico. Até o ano passado, a média de visitantes por dia era de 350. Agora são mais de 3.000. Eram famílias nos finais de semana fazendo piquenique, se reunindo, atividade do pessoal de escoteiro, que a gente desenvolve bastante lá. A gente tem 5 escolas ao entorno do parque e a gente traz as escolas para poder fazer atividade dentro do próprio parque também. E uma boa para nós, que nós temos lá uma Vila Olímpica e temos uma clínica da família. Então a gente tem uma constante atividade circulando no parque. O Rio tem hoje 256 áreas adotadas. Isso corresponde a 1,5 milhão de metros quadrados, o equivalente a 3/5 da Boa Vista. Mas ainda há muitos lugares disponíveis. O passeio público é um exemplo. E ele grita por socorro. A praça é linda, mas está maltratada. Apesar do trabalho da Conlurb, há muito lixo, inclusive no lago. A iluminação é precária e a conservação também. O passeio público é um dos 71 lugares do centro que esperam por adoção. Tem também a Praça Tiradentes, a Praça Mauá, a Praça 15 e o Largo da Carioca. As adoções duram de 2 a 5 anos, dependendo do tamanho do local. Qualquer pedacinho, né? Qualquer parte perto da sua casa, perto do seu trabalho, no trajeto, enfim, uma associação que você tenha, um clube, sabe aquele grupo de amigos que frequenta aquele lugar? Então se unam para ajudar a gente a cuidar. Eu acho que esse é o nosso pedido. Com os cariocas cuidando com tanto carinho do lugar que frequentam, os cenários que tanto enfeitam a nossa cidade ficam ainda mais belos. A sustentabilidade, ela nasce de dentro para fora. Se nós não praticarmos no nosso dia a dia a vontade de mudar e só achar que crítica é muito fácil fazer. Agora, você colocar a mão na massa e agir perante as coisas que estão assim fora do controle, que o pessoal fala, é culpa do governo. Não, a culpa é nossa, porque nós temos que ter a consciência de fazer essa mudança. E a mudança começa com a gente. Então nós temos que fazer isso tudo acontecer. E a adoção promove isso. É você ter o interesse de querer mudar o seu Rio de Janeiro.
Já está em vigor a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do município. Alunos de escola de Honório Gurgel visitam o Parlamento Municipal em mais uma edição do Projeto Carioquinha. Projeto de lei em tramitação na Câmara do Rio determina a redução progressiva do consumo de material plástico no município. Proposta delimita áreas para a prática de esportes aquáticos na Lagoa da Barra da Tijuca. Câmara do Rio entregou o título de cidadão honorário do município ao Procurador Regional do Trabalho, José Antônio Vieira de Freitas Filho. E aumentou o número de brasileiros que realizam trabalho voluntário no país. De acordo com o IBGE, foram 840 mil pessoas a mais no ano passado, em comparação com 2016. E este ano, o número de voluntários deve ser ainda maior. A repórter Simone Braga conversou com Alessandra Brito, analista de trabalho e rendimento do IBGE. Alessandra, já agradeço desde já a sua presença aqui para a nossa entrevista e eu gostaria de saber com você, a minha primeira pergunta, o que retrata a pesquisa do IBGE em relação ao trabalho voluntário? O IBGE, com a PNAD contínua, a gente vem investigando outras formas de trabalho, e dentre eles o trabalho voluntário, desde 2016. Então, a gente já divulgou dados de 2016 e 2017 para trabalho voluntário, e na última divulgação, a gente viu que 7,4 milhões de brasileiros, de pessoas de 14 anos ou mais de idade, que são as pessoas em idade de trabalhar, realizaram trabalho voluntário em 2017. E o que significa exatamente para vocês, para o IBGE, no caso, o trabalho voluntário? O trabalho voluntário para pesquisa, para a PNAD contínua, a gente segue as recomendações da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e vai além desse voluntariado que comumente as pessoas associam à ONG, a ir asilo, hospital. O trabalho voluntário para o IBGE é todo o trabalho realizado por pelo menos 1 hora, na semana de referência, não pago, ou seja, a pessoa faz de forma voluntária e gratuita e prestando serviços ou produzindo bens para terceiros, ou seja, esse terceiro pode ser um amigo, não precisa ser um desconhecido. Então, por exemplo, se eu levo a minha vizinha ao médico, fico mais de 1 hora com ela lá no médico e não cobro nada por isso, isso também é trabalho voluntário para o IBGE. Quais são as características das pessoas que realizam o trabalho voluntário? A gente viu que tem algumas características bem específicas. Assim, a gente vê o trabalho voluntário, ele é mais realizado por mulheres em relação aos homens, cresce com a escolaridade, então a taxa de realização de trabalho voluntário ela é maior entre as pessoas com nível de instrução com superior completo, entre as pessoas de 25 a 49 anos e é maior a taxa de realização entre ocupados do que entre não ocupados. Em média, as pessoas dedicam 6 horas semanais ao trabalho voluntário. E qual é a mensagem que você deixaria hoje aqui para as pessoas que realizam o trabalho voluntário? Que a gente sabe que o trabalho voluntário ele é sério e muitas vezes exige um profissionalismo. Sim, esse trabalho voluntário, ele geralmente é um trabalho que requer alguma... a pessoa tem que fazer... habilidades. Tem que ter alguma habilidade, dependendo da atividade que ela for fazer, mas é uma coisa que é um compromisso que a pessoa assume, Então tem uma regularidade. E é esse tipo de trabalho que a gente tenta captar com a pesquisa. Alessandra, muito obrigada pela sua entrevista e nós voltamos com você, Ingrid. Você vai ver depois do intervalo. Estudantes são capacitados para ingressar no mercado de trabalho. Esse ano o programa de capacitação de jovens tem uma novidade. Todos eles vão ser cadastrados no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 2 da tarde. (25 de outubro), último dia para a realização de comícios e de propaganda política com aparelhos de som fixos. Além disso, quem utilizar alto-falantes e amplificadores ou promover comício ou carreata no dia da eleição pode ser condenado à detenção de 6 meses a 1 ano. A única manifestação permitida pela legislação é a individual e silenciosa, feita com bandeiras, broches ou adesivos.
Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Estamos de volta agora para falar de saúde aqui no Câmara Rio Notícias. Hoje nós vamos falar sobre vacinação. Shirley, qual a importância da vacinação para diminuir o índice de doenças imunopreveníveis? As vacinas são um dos mecanismos mais relevantes na defesa do nosso organismo contra os agentes infecciosos, porque elas são produzidas a partir de micro-organismos mortos ou atenuados que funcionam como corpos estranhos, que são inoculados em nosso organismo. Portanto, faz com que o nosso corpo produza defesa, anticorpos e células de memória, que quando o nosso organismo for invadido por esses agentes agressores, já estaremos, então, protegidos. Mas é importante salientar que nem todas as doenças infecciosas são preveníveis mediante imunização, mediante vacinação. Por exemplo, dengue, chikungunya, zika, AIDS, são doenças que não podem ser protegidas mediante a vacinação. Mas existem muitas outras que são preveníveis por vacinação, por exemplo, hepatite B, formas graves de tuberculose, coqueluche, rubéola, sarampo, dentre tantas outras. E nos países em que houve a implantação de um programa com essa finalidade, nós tivemos, então, uma redução considerável do número de casos dessa doença e tivemos, inclusive, casos de eliminação e erradicação de doenças. Quais as doenças que foram erradicadas e tiveram índices reduzidos em função da vacinação? Quando falamos de erradicação, nós nos referimos ao mundo inteiro. Então, o exemplo mais clássico que temos é o da varíola. Então, há quase 40 anos, não há registro de casos de varíola no mundo inteiro. Mas existem outras doenças em vias de erradicação, por exemplo, a poliomielite. No Brasil, nós não temos mais registros de casos desde a década de 90, mas existem nações ainda, países subdesenvolvidos, que ainda apresentam casos da doença, por exemplo, Nigéria, Afeganistão, Paquistão, mas é uma doença já em vias de erradicação. E tivemos tantas outras com índices reduzidos. O sarampo, por exemplo, é uma doença que foi drasticamente reduzida com a introdução da vacina tríplice viral. No Brasil, nós não tínhamos registros de casos até recentemente. Daí, nós tivemos um surto recente, né, uma eclosão de casos com a imigração de venezuelanos para o norte do país, né, Roraima e Amazonas, e lá eles não têm um programa de imunização, então nós tivemos imigração dessas pessoas, né, de venezuelanos para cá, e então tivemos registros de casos aqui no Brasil, inclusive com brasileiros. Tivemos 5 mortes confirmadas por sarampo e mais de 1.000 registros de casos. Então era uma doença que já estava controlada e que apresentou aí um surto. Tivemos casos registrados no Rio de Janeiro também. Isso mostra uma falha do nosso país também, porque mostra uma debilidade aí da cobertura vacinal. Porque se os brasileiros estivessem devidamente imunizados, eles não seriam certamente infectados pelo vírus. Mas o fato é que a introdução da vacina fez com que tivéssemos aí uma redução considerável do número de casos. Uma vez vacinada, a pessoa já está imunizada para a vida toda ou não? Nem sempre. Existem vacinas que produzem memória para toda a vida. Por exemplo, a vacina contra hepatite B. São 3 doses. Em alguns casos, há necessidade de aplicação de uma 4ª dose, mas em regra são 3 doses. E daí
é possível verificar através de exame de sangue, um exame sorológico, se houve uma soroconversão, ou seja, se a pessoa foi imunizada ou não. Nesse caso, se houve imunização, a pessoa não precisa tomar a vacina outra vez na vida. A vacina BCG também, que é contra formas graves de tuberculose, é administrada uma única vez, na infância, ao nascer. Essa é a indicação do calendário vacinal do Ministério da Saúde, de preferência ainda na maternidade. Mas a maior parte das vacinas não produz uma memória, anticorpos, né, e células de memória para toda a vida. E nesse caso, há necessidade de reforço. Por exemplo, a vacina contra tétano, o reforço é a cada 10 anos. E no caso de ferimentos ou queimaduras graves, o reforço reduz para 5 anos. Se houve gestação também nesse período, o tempo de reforço reduz para 5 anos. Em regra, são 10 anos. A vacina contra a febre amarela também exige um reforço a cada 10 anos. Então, a maior parte das vacinas precisa, sim, de um reforço. Algumas delas não. A vacina no posto de saúde tem a mesma qualidade da vacina da clínica particular? Sim. O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, faz esse controle da vacinação. Então, o que mantém a segurança da vacinação é o seu transporte adequado, o armazenamento adequado, e a equipe de saúde é informada a respeito desses cuidados, né? Então, na unidade de saúde, o responsável pela manutenção da qualidade do imunobiológico, geralmente é o enfermeiro. Mas é uma vacina de qualidade? Sim. Evidentemente, é a mesma qualidade do posto particular. O adulto que não tem como comprovar a sua vacinação, o que ele deve fazer? Em regra, se o indivíduo não tem como comprovar que ele foi imunizado, ele não foi imunizado. Para todos os efeitos, ele não foi imunizado. E daí, no caso do adulto, ele deve se submeter, deve ir a uma unidade de saúde e fazer as vacinações do calendário do adulto. No caso da vacina contra hepatite B, tem como comprovar através de exame de sangue se a pessoa foi imunizada ou não. Daí não há necessidade de repetição. Qual a mensagem que você deixa aí para quem está nos ouvindo em relação à importância da vacinação? Nós temos diversos exemplos de doenças que tiveram seus índices drasticamente reduzidos por meio da vacinação. Então, existem pessoas com medo de serem vacinadas, principalmente idosos que acreditam em alguns boatos, que acham que as vacinas vão reduzir a população, que o objetivo é esse. No caso de haver dúvidas, a pessoa deve procurar um profissional de saúde para esclarecer aquela dúvida e pensar sempre que quando nós formos infectados, quando somos infectados por um micro-organismo, a gente não pensa só em nós, não pensamos só que nós, na nossa saúde, mas também que seremos portadores daquele micro-organismo e que poderemos transmiti-lo para outras pessoas, inclusive pessoas próximas a nós, pessoas amadas por nós. Então, para reduzir as doenças, nós precisamos nos imunizar, nós precisamos ser vacinados. Então, o medo não pode ser maior do que a necessidade de cuidar de nós e daqueles que amamos. Shirley, muito obrigada pela sua entrevista e nós voltamos no próximo Momento Saúde. O projeto Jovem Alerta da Prefeitura do Rio já capacitou quase 800 jovens para o mercado de trabalho em 4 anos de funcionamento. As aulas das novas turmas já começaram. Esse ano, 160 jovens se inscreveram no projeto Jovem Alerta. São ao todo 4 turmas divididas em 2 núcleos, na Tijuca e no Engenho de Dentro. Jonas tem 18 anos e está gostando do que vem aprendendo em sala de aula. Aqui já esclarece bastante, você já vê um futuro melhor. Você está gostando do curso? Sim, bastante. O que você espera quando você acabar esse curso aqui? Ser empregado, ingressar na empresa, crescer na vida e batalhar bastante. O curso tem a duração de 2 meses e meio e tem como objetivo preparar o jovem para a vida profissional. Eles recebem instruções sobre como proceder no mercado de trabalho, cidadania, sexualidade. Nessa unidade da Tijuca, a instrutora mostra quais são os riscos do uso de drogas, os efeitos negativos para a saúde e para a vida social. Quando a gente para pensar no cigarro, quando a gente para pensar no álcool, a gente não vê porque são drogas lícitas. Eles são jovens muito interessados,
Tá? Eles vêm para cá, para essa capacitação, realmente desejando conseguirem entrar no mercado de trabalho. O que eu vejo, o que eu percebo neles de legal, assim, de interessante, é que eles são muito produtivos, proativos, e eles realmente estão determinados a uma transformação na vida deles. Desde 2014, quando o projeto iniciou, 785 jovens já foram capacitados. 30% conseguiram ingressar no mercado de trabalho. Arthur é estudante de engenharia civil. Mesmo assim, tem uma meta quando se inscreveu no programa. Eu vim à procura de tentar ter mais conhecimento de como entrar no mercado de trabalho, aprender com as aulas temáticas que a gente vem aprendendo aqui no curso, e eu quero tentar ser um jovem aprendiz para poder adquirir mais conhecimento. Esse ano o programa de capacitação de jovens tem uma novidade. Todos eles vão ser cadastrados no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho. E de acordo com o perfil de cada um, vão ser encaminhados para o processo seletivo das empresas que têm o programa Jovem Aprendiz. Segundo a gerente de Qualificação e Capacitação Profissional do município, a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação também vai assinar um convênio para contratar 16 inscritos no programa Jovem Aprendiz. O objetivo do projeto é inserção e colocação de jovens no mercado de trabalho. Então, ao longo desse período, de 4 anos de existência do projeto, a gente tem conseguido alcançar essa meta. A gente tem conseguido inserir 30% de jovens que passaram pelo projeto em empresas que disponibilizam vagas de jovens aprendizes, e a gente tem conseguido fazer essa colocação, inserção de jovens no mercado de trabalho. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.